Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marison Fraga. Vamos continuar falando sobre psicanálise. A gente está no curso Conferências Introdutórias à Psicanálise. Estamos na primeira parte. Essa é a última aula que vai falar sobre a introdução, tá? Da primeira parte, para a gente entrar nos atos falhos, né? No que Freud falou sobre os atos falhos. E aí, a melhor forma, olha só, quando a gente lançar curso aqui no canal, para você que está nos acompanhando, a melhor forma de você acompanhar realmente é pela playlist, tá? Porque inclusive agora, por exemplo, antes da gente entrar nos atos falhos, eu vou ver se eu pego alguns casos aí e vou intercalando com essas aulas de atos falhos, né? Vou pegar alguns casos que Freud trouxe, por exemplo, lá em 1901, Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde ele fala justamente sobre essa questão de atos falhos, tá? E aí a gente vai intercalando com a questão das conferências introdutórias, porque aí fica mais encorpado, né, o assunto. Para quem vai acompanhar o canal de forma tradicional, como geralmente se acompanha todos os canais, né, ou seja, os vídeos sendo lançados na ordem, pode ficar um pouco confuso para você. Então, por isso que a gente sugere, se você estiver querendo fazer o curso aqui gratuito, Conferências Introdutórias à Psicanálise, que é uma leitura minuciosa do livro. Então, a gente vai sugerir a você que vá pela playlist, tá? E você que ainda não faz parte da área de membros, a nossa metodologia é o mapa mental e a gente deixa o material disponível lá. De tempos em tempos eu estou atualizando os mapas mentais com as atualizações das aulas, tá? Como a gente está chegando no final aqui da introdução, aí eu já vou preparar o e-book para a gente deixar disponível lá para quem faz parte da área de membros. Lembrando que o acesso ele é vitalício, tá? Então, continuando aqui com a página 29, na verdade, a gente até na aula passada a gente iniciou um pouco a página 29, justamente para não ficar um pouco quebrado, assim, né? É uma questão mais didática aí, porque Freud fala, por exemplo, na página, se eu não me engano, ele começa na página 28 falando sobre a questão de uma ofensa, de certa forma, que a psicanálise causa a preconcepções de caráter intelectual e de caráter estético-moral, tá? Então, quis finalizar a questão das preconcepções de caráter intelectual, quando ele diz, por exemplo, que as questões conscientes, digamos assim, elas são a minoria, né? A grande maioria das atividades psíquicas, elas são inconscientes, tá? Então, essas atividades conscientes são a minoria, mas seus desejos, né, seus medos, suas angústias estão muito ligadas a questões inconscientes. E aí é uma ofensa a preconcepções intelectuais, inclusive até porque o ser humano pensou durante muito tempo, e a gente pode dizer que, por inocência, né, muita gente também pensa hoje que tem consciência do seu próprio ser, da sua própria existência, mas na verdade não percebe as suas motivações inconscientes, o seu conteúdo recalcado inconsciente. Então isso é uma ofensa de caráter intelectual que o Freud considerou. Agora deixa eu ajustar um pouquinho aqui o mapa mental para você que está assistindo a aula no celular, porque fica melhor para você enxergar, tá? Então, ok. No final da aula anterior, a gente falou ainda na página 29 que Freud iria iniciar falando sobre que ofensa seria essa da preconcepção de caráter estético-moral da sociedade, tá? Então, ele vai dizer que há uma relação entre a primeira ousadia da psicanálise com a segunda, que a primeira ousadia seria essa ofensa da preconcepção intelectual, né? Ou seja, o ser humano é basicamente o inconsciente, tá? E a segunda ofensa seria justamente a ofensa à preconcepção de caráter estético-moral, que seria questões ligadas à sexualidade, né? Aí a gente está falando de sexualidade aqui no sentido mais amplo da palavra, tá? Então ele vai dizer que impulsos instintuais, né, que só podem ser definidos como sexuais, lembrando que sexualidade Freud é muito mais do que o ato sexual, tá? O ato sexual seria, digamos assim, a meta, né? A meta sexual. Mas sexualidade em Freud a gente já falou várias vezes em várias aulas, mas vez ou outra eu tô lembrando aqui porque eu sei que sempre está chegando gente nova. Então, impulsos instintuais que só podem ser definidos como sexuais, tanto no sentido amplo como no sentido restrito da palavra,
são os principais causadores de doenças dos nervos e da mente, ok? Então, isso aí já é uma ofensa de caráter estético-moral. Se você, inclusive, leva em consideração o período, né, que ele está falando isso, né, 1916, 1917, então você tem ali a região, né, a questão geográfica e, consequentemente, a questão cultural, né, da Europa e tal. Então, assim, o que acontece aqui é as questões ligadas à estética morais, a sociedade lida muito mal, ainda hoje lida muito mal com questões sexuais, né? E isso é um dos grandes causadores, por exemplo, de doenças dos nervos e da mente. Aí, quando a gente está falando de questões sexuais aqui, voltando a dizer, Freud se refere aqui tanto no sentido lato, digamos assim, como no sentido estrito da palavra, né? Ele vai dizer que esses impulsos sexuais contribuíram consideravelmente para criações culturais, artísticas e sociais. Isso aqui ele está dando uma introdução, na verdade, mas ele está falando aqui do processo de sublimação, tá? E não que seja tão simples assim esse mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa extremamente rebuscado e necessário para criações culturais, artísticas e sociais. Só que tem um detalhe interessante, é que não é tão fácil assim sublimar, e a sublimação, na verdade, ela não deve ser, digamos assim, uma das metas principais da análise, até porque, inclusive, se a sublimação fosse tão fácil assim, não existiria o recalcamento, tá? E não existiria, por exemplo, os conflitos psíquicos que existem, né? E a gente está falando, nesse período aqui, a gente está falando muito sobre questão de fobia, sobre questão de neurose obsessiva, sobre questão de neurose histérica, conversão histérica, e por aí vai. Então, se fosse tão fácil assim sublimar, né, não precisaria, inclusive, até nem de análise. E algumas pessoas não vão conseguir sublimar mesmo, tá? Não no sentido que seria, digamos assim, o mais saudável para a sua mente. Outra consideração de Freud é que a principal resistência que a psicanálise sofre é a resistência sobre essas afirmações. Então, você tem aí uma sociedade que tem algumas pressuposições de caráter estético-morais, né? E, inclusive, até de certa forma, a gente pode considerar isso, inclusive eu falo isso com muita tranquilidade, uma sociedade repleta de hipocrisia, né? Você vê, inclusive, até pessoas defendendo, por exemplo, família tradicional brasileira, mas muitas dessas pessoas com seus fetiches e fantasias, com amantes e por aí vai. Então, assim, eu não quero nem entrar nesse aspecto, porque a gente falar sobre isso hoje, daqui a pouco a gente está falando sobre política, né? E não é a intenção aqui. O fato é o seguinte, é que existe hipocrisia hoje e existiu hipocrisia antes, né? E você pega o seguinte, por exemplo, uma pessoa que faz análise, você quer ver uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que faz análise, ela lida muito bem com suas perversões, né? Ela lida muito bem, quando a gente fala sobre questões, por exemplo, de estruturas psíquicas, de dinâmicas psíquicas, né? Então a gente fala sobre as três principais na psicanálise, pelo menos na psicanálise ortodoxa, que seria neurose, né? Perversão e psicose. Hoje já existe uma compreensão de que, inclusive, a gente pode passear por elas. A gente não teria uma estrutura que seria a única estrutura. A gente pode ter uma estrutura ali que seria a predominante, digamos assim, mas a gente tem características das outras estruturas, tá? Tanto da neurose como a questão da perversão também, e, diga-se de passagem, em certa medida, da psicose também. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Por exemplo, qual o neurótico que nunca teve uma ansiedade paranoide, que pode ser considerada dentro da estrutura psicótica como a paranoia, né? É uma questão de um fóbico, por exemplo, a interpretação da realidade dele, o cara que tem medo de avião, como é o meu caso, por exemplo, a interpretação da realidade quando ele está no avião, não é uma interpretação que beira, por exemplo, a paranoia ou muitas vezes a esquizofrenia, do ponto de vista da fantasia que a pessoa cria, né, que foge da realidade. Por exemplo, a pessoa tem uma percepção de risco que é completamente diferente da realidade. Então, de certa forma, a gente acaba passeando por essas estruturas psíquicas, de forma que, se você for conversar, se você for analisado, e se for conversar com a pessoa e falar tranquilamente sobre
fantasias sexuais, sobre suas perversões e tal, a pessoa vai se sentir incomodada, porque ela não lida com aquilo, aquilo é uma coisa recalcada dela, ela tem uma extrema resistência sobre isso, e por não lidar com aquilo, ela não consegue entender o seu ponto de vista, entendeu? Ela não consegue entender aquilo que está sendo colocado, ela vai interpretar da forma como, ela vai subverter aquilo que está sendo falado, né? E vai vivenciar digamos assim, percepções fantasmáticas dela, projetando coisas em cima de você e tal. Eu já tive essa experiência, por isso que eu estou falando sobre muita tranquilidade, né? Hoje eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque a gente vai aprendendo, né? Inclusive, até eu falo entre estudantes de psicologia, tá? Entre estudantes de psicologia, pessoas que estão quase se formando, não é tão simples assim você falar abertamente sobre isso, né? Algumas pessoas, cada pessoa tem seu caminho, né? Tem sua jornada e tem seu tempo. Então a gente precisa respeitar e a gente vai aprendendo com essas experiências. Página 30, Freud vai falar o seguinte: o sacrifício da satisfação instintual em prol do todo cria e recria a civilização. Eu não gosto muito dessa palavra de civilização, até porque eu sou também estudante de antropologia, tá? Então eu não gosto muito dessa perspectiva aqui de civilização, porque dá uma ideia de civilidade, dá uma ideia de evolução unilinear darwiniana, e eu não gosto muito dessa questão aqui. Mas ele usou civilização, a gente está usando civilização também. Então ele vai dizer que o sacrifício dessa satisfação instintual, ela na verdade traz um benefício para a sociedade e cria e recria essa civilização. Você já imaginou, por exemplo, se as pessoas não tivessem, as pessoas, por exemplo, não sacrificassem suas satisfações instintuais, ou seja, correspondessem ao id, sem observar determinadas premissas sociais, por exemplo, sem o estabelecimento de um superego, né? Como é que seria a sociedade, né? Então, isso vai criar e recriar a civilização e, consequentemente, a cultura, porque existe também o processo de sublimação. Acho que a gente tem até um vídeo aqui no canal para falar sobre sublimação, tá? Para você que está chegando agora. Então, Freud continua dizendo que os impulsos sexuais possuem um papel importante na sociedade quando eles são sublimados, né? Então, só fazendo um resumo aqui, para não ficar muito por fora, a sublimação, na verdade, seria, digamos assim, a transformação de um impulso sexual, de um determinado conteúdo recalcado em algo que seja aceitável para a sociedade. E aí esse impulso sexual, ele tem uma meta, que seria o sexo propriamente dito, e eu já estou prevendo, inclusive, até que o YouTube vai bloquear esse negócio aqui, porque acho que a gente está falando, de certa forma, sobre, sei lá, era pra gente estar em outra plataforma, né? Mas, enfim, não tem como a gente falar sobre esse assunto sem tocar, sem falar determinadas palavras. Mas a questão do que Freud está dizendo aqui na psicanálise, né, é que esses impulsos, por exemplo, eles têm uma meta. Essa meta seria o ato em si, tá? Esse ato, na verdade, pode ser sublimado e pode ser transformado, inclusive, em arte, né? Em algo que seja socialmente aceito. Então, vamos pegar, por exemplo, um camarada aqui que queira ter uma determinada experiência. Uma senhora, né? Eu vou pegar um exemplo real, tá? Uma senhora casada, né? Acima de qualquer suspeita, bem entre aspas mesmo, tá? Que eu tô falando. Tô dando ênfase, inclusive, até uma certa hipocrisia social, mas só para você entender, né? Criando quase um arquétipo da mulher de família respeitável, da família tradicional e tal. E aí essa senhora tem determinados fetiches, né? E com esses fetiches, por exemplo, ela, ao invés de praticá-los, porque isso ia prejudicar não só a ela, a vida dela, a vida social, a vida amorosa, ia prejudicar filhos e por aí vai, se ela desse ênfase a esses fetiches, ela escreve um livro chamado 50 Tons de Cinza, tá? Então seria basicamente isso. O livro escrito é socialmente aceito. E aí faz um sucesso. Mas se você vê quem escreveu, né, você muitas vezes se pergunta, você que não estuda psicanálise, você pode até se perguntar como é que ela teve essa ideia, né, de fazer isso. Foi ela mesmo que escreveu isso e tal? Então, sim, foi ela que escreveu, porque todos nós temos as nossas fantasias e perversões e por aí vai. Então, mas isso aí é uma questão de sublimação, isso é um mecanismo de defesa que, de certa forma, contribui para a civilização, cria e recria a civilização
não só a civilização, como também, consequentemente, a questão cultural, né? A libertação dos instintos sexuais, Freud vai dizer, é uma ameaça à cultura e à sociedade. Isso aqui tem um, entre parênteses, meu, né? Por uma questão de visão antropológica aqui. Mas quando Freud fala muito sobre essas questões, né? Nesse período, inclusive, Freud vai começar a fazer um movimento de para uma área, digamos assim, mais sociológica barra antropológica, só que aí o objeto de estudo dele é completamente eurocêntrico e por isso surgem algumas críticas, né? Eu sou um dos que faço críticas, por exemplo, a um livro chamado Mal-Estar na Civilização, né? Eu acho que ele foi extremamente etnocêntrico ali. A sociedade em geral não lida de maneira saudável com esses fundamentos, Freud diz, e não apresenta interesse no reconhecimento da força dos instintos sexuais. É aquela questão que eu falei da resistência. A sociedade, de forma geral, ela tem muita resistência com isso. É mais ou menos assim. Como é que pode, né, uma pessoa ter um pensamento desse? Eu não, jamais eu teria um pensamento desse. Você já deve ter visto alguém falar sobre isso, né? Eu jamais teria um pensamento sobre. Eu jamais faria isso. Olha, você faria, mas você não dá conta disso, tá? Então você tem resistências, precisa de alguns anos de análise aí. Por isso, a atenção a essa área do indivíduo foi historicamente desviada, tá? Inclusive até por uma questão educacional, né? As escolas, elas são, digamos assim, grandes repressoras desses instintos sexuais que se apresentam das mais diversas formas, inclusive em crianças, tá? Volto a dizer, sexualidade a gente está falando do ponto de vista mais amplo, e aí, enfim, ontem eu estava até lendo um caso de Melanie Klein, e ele fala sobre um caso, ela fala sobre um caso, né, de um menino que batia um cavalo no outro quando estava brincando, né? E aí ele estava representando o ato dos pais para criar o irmão. Então você veja que isso se apresenta de uma forma lúdica na criança, mas a escola se percebe isso, a escola se torna também um grande agente aí formador do superego junto com os pais, por uma questão educacional que acaba trazendo sofrimento psíquico para a estrutura do ser humano. A natureza humana costuma considerar incorreto aquilo que não gosta, ainda que com evidências científicas. Por isso, o desagradável geralmente torna-se incorreto, tá? Então, justamente por isso, né, a natureza humana costuma considerar incorreto aquilo que não gosta. Então, se por exemplo, o ser humano, ele tem uma dificuldade, ele é criado numa estrutura, né, numa dinâmica que faz com que ele tenha um superego tirânico e ele provoque uma repressão demasiada nesses instintos, por exemplo, é muito óbvio que ele vai criticar a psicanálise mesmo sem ter lido, que é o que a maioria faz, tá? A grande maioria. Se você pega uma crítica à psicanálise, você vai ver assim que o cara nunca parou para estudar. Ou se parou para estudar, não conseguiu entender e também parou por aí. Porque você não conseguir entender não é o problema é quando você para nisso e cria suas próprias conclusões, né? E aí é uma coisa interessante que, continuando isso que a gente está trazendo, né, como adendo, na página 31, o Freud vai dizer que as teses psicanalíticas que costumam ser criticadas foram formuladas, né, após árduo trabalho sem preconcepções afetivas, né? Então ele parte de princípios, né, de muito tempo de trabalho, muito tempo de observação. Você vê que Freud aqui está em 1916, mas assim, a gente tem caso, eu citei a Melanie Klein agora há pouco, né? Ela nasceu em 1882, 1882 já estava no caso Ana O, que seria em 1895, lançado lá junto com Joseph Breuer no livro Estudos sobre Histeria. O que eu quero dizer é que para chegar nessa conclusão aqui são vários anos, né? Quantos anos a gente está falando aí? A gente está falando mais ou menos aí uns 25 anos, 20, 25 anos. Então você pega aí, a partir de agora, por exemplo, você vai testar uma tese, tá? A partir de hoje, nós estamos gravando o vídeo em 2023, mas você pega a data que você está assistindo esse vídeo e você passe 25 anos estudando uma coisa para chegar à conclusão de que aquela tese é verdade. Aí vem outro camarada e fala assim, isso é pseudociência, e você passou 25 anos testando e comprovando que aquilo é verdade, tá? Então é mais ou menos isso, né? Freud tá se precavendo porque ele já teve que lidar com muita gente, né? Principalmente quando a psicanálise começa a ganhar proporção. Então as teses, né, psicanalíticas que costumam ser criticadas foram formuladas após
árduo trabalho, após anos de trabalho, sem preconcepções afetivas, tá? Sem essa premissa de que, olha, tipo, eu não gosto disso, então isso é incorreto, né? Inclusive, diga-se de passagem, Freud era médico, né? Ele abandonou várias teorias, como a questão da teoria da sedução, por exemplo, ele abandona. É uma teoria que ele formula, mas depois ele passa para a teoria da fantasia. Isso só é permitido sem preconcepções afetivas. Essas são algumas dificuldades que a população em geral enfrenta ao deparar-se com a psicanálise. A superação da impressão causada por elas permitirá a sua compreensão, tá? E aí ele está falando para médicos, vamos lembrar disso. Ele está preparando os médicos que, olha, a população em geral tem essa dificuldade, tá? Então, se vocês superarem essa impressão, essa má impressão, digamos assim, ou essa ofensa de questões estético-morais, essa ofensa de questões intelectuais, se vocês superarem essa impressão causada pela psicanálise, né? Então você vai conseguir compreender finalmente a psicanálise. Então eu vou deixar esse mapa mental também disponível. A gente já vai se preparar para. Estou fazendo uma viagem agora, né? Depois desse vídeo. Mas eu vou programar esse vídeo aqui, inclusive até para ir para o ar quando eu já estiver voltando da viagem. E aí o que vai acontecer é que eu já vou me organizar para fazer o e-book. E esse e-book de introdução vai ser longo, tá? Com todos esses tópicos aqui. Então a gente vai deixar disponível na área de membros não só o mapa mental, como também a questão do e-book, tá? E peço vocês um pouquinho de paciência, porque a gente está reformulando lá a área de membros para a gente deixar bem bacana para você que já faz parte lá da nossa área de membros. O link vai estar aqui abaixo. Um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo.